Olá pessoal, então o vídeo de hoje é a continuação da história americana para a gente chegar lá no Velho Oeste, tá? Como essa escada histórica é composta de degraus importantes, nós não poderíamos pular o degrau chamado Guerra da Independência dos Estados Unidos, tá? É importante saber ao menos alguma coisa, o básico, tá? Para depois, lá adiante, sim, a gente já começar no próximo vídeo já no Oeste americano, lá em 1848, 49, tá? 48 com a Corrida do Ouro, em 49 com o Homestead Act, né? Quando o Abraham Lincoln, então, oferece 160 hectares para quem quiser cultivar a terra e ir para o oeste, desenvolver aquela região. Então, foi um conflito entre a Inglaterra e as 13 colônias. No leste, pessoal, tá? Ao contrário de que alguns filmes possam passar a ideia de que a guerra aconteceu no oeste, não. As 13 colônias estavam instaladas no leste da América do Norte, tá? Qual foi o motivo principal que desencadeou, que impulsionou, né, o descontentamento com as medidas extremas que a coroa vinha tomando? E cada vez mais aumento de impostos, taxas excessivas, o cerceamento da liberdade de expressão e o controle do cidadão. Ou seja, ninguém podia reclamar da coroa, ninguém podia se juntar e fazer motim e falar da coroa britânica. Então, isso aí começou a criar uma insatisfação, um descontentamento, e foi, digamos assim, o primeiro fio que queimou do pavio, tá? Em 1756 a 1763, tá? E houve a guerra entre França e Inglaterra, que lutaram pelo controle do comércio, né, da exploração colonial. Então, cada um queria, porque os dois estavam na América do Norte, aí deu esse clima de disputa, né, também gerou insatisfação e foi um segundo estopim para que a independência americana tomasse rumo, tá? Bom, o início da guerra se dá lá em 19 de abril de 1775, na Batalha de Lexington. Os ingleses descobriram que os rebeldes, como eles chamavam, os patriotas, tinham naquela região um grande depósito de munições e armas. E foram para lá, deslocaram exércitos para lá, para destruir. Não conseguiram, levaram pau. Bom, aí já começou. Isso lá em 75, em abril. Um mês depois, lá em maio de 1775, acontece então o segundo congresso da Filadélfia. E nesse congresso, os cidadãos são conclamados às armas. Ou seja, pessoal, não dá para aguentar mais esse domínio inglês, não dá para aguentar a pressão, nós estamos ferrados e não adianta conversa, porque os caras não querem conversar. E realmente a coroa não queria saber de papo. Não queria saber de papo. Conversa com eles, não é? O negócio deles era ali, a força, era a imposição. E aí os caras falaram, o negócio é o seguinte, só tem um jeito da gente se livrar desse jugo, e é na bala. Então, conclamando a população, conclamando os patriotas a insurgirem, tá? Então, isso foi em maio de 75. E aí, eles nomeiam, então, o George Washington como comandante, né, das tropas americanas. O George Washington, ele era um burguês. A família dele era latifundiária e plantavam tabaco e comercializavam escravos. Ele até não compactava muito dessa, digamos assim, desse tipo de pensamento, né? Mas a família dele era dessa origem rica, ele também, né? Bom, vale lembrar o seguinte, que a guerra, ela teve dois períodos importantes, digamos assim, duas etapas. Não chega a ser dois períodos, são duas etapas. Períodos que são em anos, né?
A primeira etapa, que vai de 1775 a 1778, perdão, 75 a 78, quando os americanos lutam sozinhos contra os ingleses. E não era fácil. Difícil. Muito difícil. Estava lutando contra o maior exército do mundo. Tá? E depois de 78 a 81, tá? Então de 1778 a 1781, aí sim eles tiveram o auxílio da França, da Espanha e da Holanda. Se bem que Espanha e Holanda não foi tão significativo, mas teve importância, lógico. Agora a França foi fundamental. Né? O auxílio da França, inclusive, foi que propiciou, né, o fim da guerra, né? A derrota dos ingleses. Tá bom, Declaração da Independência. Ela se dá, então, no dia 4 de julho, né, de 1776. E tem, então, o Thomas Jefferson como o principal relator. Tá? Pessoal, a guerra não termina aí. Tá? Foi declarada a independência em 1776, mas essa guerra ainda dura mais tempo. 5, 6, 7 anos. Parece que 7 anos. Para vocês terem uma ideia, morreram na Guerra da Independência mais de 70 mil combatentes americanos. Tá? Então, olha a relação. Do exército britânico, morreram mais de 9 mil. Não chegaram a 10. Da Marinha Britânica, 4 mil ou 5 mil. Então, vamos botar aí 5 mil, são 15 mil. Pô, conta 70, né? Não é fácil. Os caras são heróis mesmo, né? Ao contrário da nossa independência aqui, né? Que chegou um boêmio lá na beira do rio, puxou a espada, independência ou morte, e aí tinha um cara olhando, tá, Não sou antipatriota, pessoal, sou bem realista. Não dá para comparar. Tá? Os caras lá fizeram por merecer. Não foi a coisa, não vou usar a palavra, né? Que a gente diz quando é feito assim a bala. Bom, em 19 de abril de 1781, o último exército britânico, então, foi derrotado em Yorktown, tá? Em 81. Somente em 1783, vejam bem, proclamação da independência, a declaração é de 76. Somente em 83, né, foi assinado o Tratado de Paris, onde então a coroa britânica, a Inglaterra, reconhece, né, a independência das 13 colônias americanas. Tá? Então é interessante, né, porque foi a primeira Constituição escrita do mundo, né? Primeira democracia moderna, primeira nação independente do mundo. A propósito, a Constituição Americana ela foi escrita dia 17 de setembro de 1787, tá? Como uma república federativa presidencialista, como é até hoje. Tá? E detalhe, a Constituição não mudou e continua funcionando e funciona, né? Funciona bem. Já a nossa aqui não dá para a gente comentar isso, porque nós vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Pessoal, foi uma síntese para vocês terem uma ideia, para se situarem, né? Que quando a gente for falar do Velho Oeste, nós vamos entrar no assunto, como eu disse, não é só o bang bang, o tiroteio, nós vamos falar do Velho Oeste verdadeiro, né? Não só de armas, mas de hábitos, de costumes, né, de economia, o lado cultural, enfim. É importante saber o que gerou desenvolvimento. Né? A independência fez com que depois o governo começasse a se expandir. Olha, para aí, nós estamos só no leste aqui, vão lá para o norte, vão para o sul e depois finalmente para o oeste. Tá? Então, é importante, eu procurei sintetizar para não ficar tão cansativo, ao menos para vocês se situarem, né? Até porque mais adiante, quando a gente falar de outras situações históricas importantes, como, por exemplo, a Guerra Civil,
né, entre o sul e o norte, vocês vão estabelecer alguma relação, tá? Que tudo está conectado. Bom, eu quero agradecer então o Jason, nosso inscrito, tá? Que bolou essa vinheta aí, está no início. Né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso no início do vídeo, eu me lembro, eu estou cansado. Né? E ele dispôs aí o tempo dele, a tarde toda hoje, me dando dicas pelo WhatsApp, como é que eu faço, como é que eu não faço, mandou o KineMaster, né, para eu instalar e tudo, me deu um monte de dicas, de explicação, porque essa parte eu entendo. Essa parte eu sou, não sei se eu sou burro ou sou preguiçoso, eu sou as duas coisas, mas não é muito a minha praia. E ele me deu essas dicas todas aí, não é ainda o que a gente gostaria, eu quero uma plataforma melhor, eu quero uma bancada bonita, não precisa nada luxo, mas uma coisa mais agradável, né, aos olhos, tá? Mas tá indo pro caminho, tá? Estamos aí com mais de 700 inscritos, como eu disse, e a tendência é aumentar, e o objetivo é sempre propiciar mais informações para vocês, tá bom? Fica aqui um grande abraço, um agradecimento a todos, continuem aí ligados no canal, um vídeo aí a qualquer momento, tá? Grande abraço.